Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como prometido, estou trazendo então a resolução dos exercícios, de aplicação, que ficaram das nossas aulas, No caso, aqui a gente tem um GDO de segunda ordem, tá? Que aplica-se a questão de modelagem, e depois um de referente a integrais, tá? Então a gente tem aqui um circuito em série, consiste em um resistor com resistência de 20 ohms, um indutor de 1 Henry e um capacitor de 0,02 Faraday, tá? E uma pilha de 12 volts de tensão, tá? Se a carga inicial e a corrente forem zero, então no tempo zero elas forem zero, determinar a carga e a corrente nos instantes t, Ou seja, ele quer as duas expressões que modelam esse problema para este resistor, desculpe, para esse circuito em série, tá? E as equações que modelam esse processo para nós são essas duas, Então, nós temos que o nosso indutor vezes a derivada de segunda ordem da carga mais a resistência vezes a derivada de primeira ordem da carga mais 1 sobre o capacitor vezes o valor da carga é igual a tensão, tá? Em função do tempo. Tá? E a corrente ela é igual ao diferencial de carga em relação ao diferencial de tempo. Na física básica a gente faz Q sobre ΔT. Então aqui a gente utiliza o diferencial. Então quais são os valores iniciais que nós temos? Nós temos que a carga no tempo zero, ou seja, a carga para zero, ela é igual a zero. Tá? E a corrente, no tempo zero é igual a zero, tá? Então uma carga de 0 coulombs e uma corrente de 0 amperes inicialmente, tá? Então esses aqui são os nossos valores iniciais. Bom, então a gente vai montar a nossa equação diferencial para estar resolvendo esse problema. Nós vamos ter 1 vezes Q', ou seja, a derivada de segunda ordem da carga, mais 20 vezes a derivada da carga em relação ao tempo, mais 1 sobre C. Tá, gente? 1 sobre C vai ficar 1 sobre 0,002, E isso vai dar 500, tá? Então, 500 vezes a carga, isso vai ser igual, então, à nossa tensão, que é de 12 volts. Então, nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem de coeficientes constantes não homogênea, tá? Se ela não é homogênea, então ela tem uma solução particular, que eu vou chamar aqui, então, de QP, a solução particular da nossa equação. A solução particular, nós temos que o A dela é 20, o B dela é 500 e o C dela é 12. Tá? Então a solução particular, já que o B ele é diferente de zero, vai ser dado por C sobre B, ou seja, 12 dividido por 500. E 12 dividido por 500, nós vamos ter então de solução particular 0,024. Tá? Então a nossa quantidade de carga particular, 0,024 coulombs. Vamos guardar aqui esse valor, então, de solução particular. Agora, o restante, a gente tem que lembrar, então, que a nossa carga em função do tempo, ela vai ser dada pela carga homogênea mais a carga particular. Então eu preciso determinar a solução homogênea, tá? A solução homogênea, a gente vai ter então Q' mais 20 vezes Q duas linhas mais 20 vezes Q' mais 500Q igual a zero. Então a equação característica é lambda ao quadrado mais 20 vezes lambda mais 500 igual a zero.
tá? Vamos resolver. O nosso delta vai ser, então, 20 ao quadrado, que é 400, menos 4 vezes 1 vezes 500, que vai gerar para nós 2.000. Então, o nosso delta, ele é um delta negativo, é o delta de menos 1.600, tá? A gente cai no terceiro caso da IDO, tá? Então, o valor de lambda, ele vai ser menos o valor de B, então menos 20, mais ou menos a raiz quadrada de menos 1.600, né? Então é 40 e dividido por 2. Então temos aqui uma solução imaginária, número complexo. Então a nossa solução é menos 20 mais ou menos... É menos 10 mais ou menos 20 tá? E através dessa solução a gente vai achar então a nossa solução homogênea, tá? Então a nossa solução homogênea vai ser igual a E elevado ao valor de alfa do nosso número complexo, que é menos 10, então menos 10 vezes t, já que a variação da carga é em função do tempo, tá? Vezes a constante A vezes o cosseno de beta, que é 20, 20t, vou cair entre parênteses, mais a constante B vezes o seno de 20t. Certo? E nós temos, então, que a nossa solução geral da nossa IDO, né, da nossa carga, a carga vai ser dada, então, por E elevado a menos 10 vezes o T, A cosseno de 20T, mais B vezes seno de 20T, mais a solução particular, que é de menos, 0,024, tá? Então, a nossa solução geral. Agora, a gente precisa determinar a solução para o caso particular, né? Então, nós temos que, para o tempo zero, né, a carga para o tempo zero, ela é igual a zero. Tá? Então, vou estar substituindo na nossa equação. Então, a gente vai ter aqui E elevado a zero vezes A vezes cosseno de zero mais B vezes o seno de zero mais o 0,024 vai ter que ser igual a zero. Né? Então, nessa brincadeira, a gente vai conseguir calcular aqui o valor de uma das constantes. Né? De qual delas? Do valor de A. Por quê? E elevado a zero, ele é 1. Cosseno de zero, ele é 1. Seno de zero é zero. Tá? Então, sobrou para a gente aqui A vezes 1 mais B vezes 0 vezes 1, o que vai retornar para nós, então, A. Então, o valor de A mais o 0,024 vai estar sendo igual a zero. Logo, o valor de A ele vai ser menos 0,024. Achei o valor da primeira constante. Tá? Preciso achar o valor da segunda constante. Tá? Então, vou estar utilizando a segunda informação. Mas a segunda informação, ela trabalha com a corrente. E a corrente é a derivada da nossa expressão. Tá? E se a corrente ela é a derivada da nossa expressão, nós vamos ter aqui que a derivada de Q em relação ao tempo é igual a corrente, que vai ser igual a, né? Então, a gente vai derivar essa expressão. Tá? Vou ter que derivar a função Q. Aqui nós vamos ter uma regra do produto,
Tá? Então a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, e a derivada da solução particular aqui vai ser zero, porque ela é uma constante. Tá? Então, derivada de e elevado a menos 10t vai ser menos 10 vezes e elevado a menos 10t vezes a cosseno de 20t mais b vezes o seno de 20t. Tá? Mais a nossa primeira expressão, que é e elevado a menos 10t, vezes a derivada da segunda, que é toda essa expressão. Tá? Então aqui são derivadas da regra da cadeia. Nós teremos então derivada do cosseno é menos seno, derivada de 20t é 20, então a gente vai ter menos 20 vezes a vezes seno de 20t, tá? Mais a derivada de seno é cosseno, a derivada de 20t é 20, então mais 20b vezes o cosseno de 20t. Tá? E a gente chega então nesta expressão. O enunciado nos traz, né, que a corrente então no tempo zero ela é igual a zero. Tá? Então a gente vai substituir nessa expressão, a gente vai ter menos 10 vezes e elevado a zero, que multiplica a vezes cosseno de zero, mais b vezes seno de zero, mais e elevado a zero, vezes menos 20a vezes seno de zero, mais 20b vezes o cosseno de zero. Isso tudo vai ter que ser igual a zero. Tá? E elevado a zero é 1, tá? Como a gente já sabe. Deixa eu mudar a cor. Cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero. Então, dessa parte da expressão, sobrou a vezes menos 10. Então, posso afirmar aqui que é menos 10 vezes o valor de a. Tá? E elevado a zero é 1. Seno de zero é zero. Então, essa parte da expressão, ela zera. Cosseno de zero é 1. Tá? Então, a gente vai ter aqui 20b. Então, menos 10a mais 20b vai ter que ser igual a zero. Tá? Nesse caso, a gente já sabe o valor de a. O valor de a é menos 0,024. Tá? Isso vezes menos 10. Tá? Então, a gente vai ter aqui 0,24 mais 20b vai ser igual a zero. Então, 20b é igual a menos 0,24. O valor de b vai ser igual a menos 0,24 dividido por 20, que vai ser, então, menos 0,012. Tá? Assim, eu consegui calcular tanto o valor de a quanto o valor de b da nossa expressão, ou das nossas expressões, e podemos, então, modelar as funções da carga e da corrente elétrica, ou da carga e da corrente elétrica em relação ao tempo nesse circuito. Tá? Então, a função que modela a carga em função do tempo, vai ser igual a, né? A nossa carga é e elevado a menos 10t, vezes o valor de a, que é menos 0,024, vezes o cosseno
de 20t, tá? Mais o B é menos 0,012 vezes o seno de 20t, mais o nosso valor inicial, né, o nosso valor particular, que é de 0,024. Tá? Então eu tenho aqui a função que modela a carga em função do tempo nesse circuito. Tá? Precisamos também da corrente, né, da função que modela a corrente. Então a corrente em função do tempo vai ser definida por, né? Então nós temos aqui a nossa expressão, ela é dada por menos 10 vezes. Poderia aqui tentar colocar em evidência, né, fazer distributiva para juntar alguma coisa, é possível ser feito, tá? Ou podemos deixar assim, né? Eu poderia colocar em evidência o e elevado a menos 10t, por exemplo, tá? Aqui multiplicar por menos 10 e somar com o restante, né? A gente poderia juntar seno, juntar cosseno, né? Que a gente ficaria menos 10a, daí cosseno de 20, daí juntar com o valor de B para tentar gerar uma expressão um pouco mais simplificada. Tá? Então, menos 10 vezes E elevado a menos 10t, que vai multiplicar A vezes cosseno, então o nosso A é menos 0,024 cosseno de 20t, menos 0,012 seno de 20t, tá? Mais E elevado a menos 10t vezes, agora aqui temos menos 20 vezes A, tá? Então menos 20 vezes A, gente vai então para menos, menos 20? Menos 20 vezes A, então a gente já tem que é menos 0,04 o nosso A, 24 o nosso A, a gente teria então 0,48, no caso positivo, vezes o seno de 20t, seno de 20t, mais 20 vezes o B, né? O nosso B então ele é 0,012, então ele ficaria mais 0,24 vezes o cosseno de 20t. Tá? Então aqui eu tenho as duas expressões que modelam e controlam tanto a carga quanto a corrente em função do tempo. Ou seja, se eu quiser para 20 minutos, né, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 horas, eu posso obter a carga em função dessa expressão associando-se ao tempo. Né? Lembrando que no caso a letra I ela ainda poderia ser então simplificada, né? Colocando o E elevado a menos 10t em evidência, eu poderia multiplicar aqui por 10, olha, são 10 negativo, aqui daria 0,24 cosseno positivo, então seria 0. Vamos fazer essa simplificação, né? Já que eu estou aqui. Então, I de t, se eu colocar o E elevado a menos 10t em evidência, vezes, nós teríamos aqui menos 10 vezes esse valor, isso daria 0,24 cosseno de 20t. Então eu teria 0,24 com mais 0,24 de cosseno, então eu teria 0,48 cosseno de 20t. Tá? Menos 10 vezes menos 0,012, então daria mais 0,12, tá? Seno, com 0,48, que daria então 0,6. Então mais 0,6 seno de 20 vezes o tempo. Tá? Então aqui é a expressão que faz o controle
da corrente elétrica em função do tempo. Certo, pessoal? Esse daqui fica por aqui. Eu volto no próximo trazendo o dia integral. Grande abraço e até daqui a pouco.